Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Hoje estamos iniciando o estudo capítulo 3, A Origem da Filosofia, do livro Iniciação à Filosofia de Marilena Chauí. Como o capítulo é um pouquinho extenso, tem muitos conceitos, trabalha muito com essa parte histórica, então a gente vai dividir o estudo desse capítulo em duas partes. Hoje a gente vai gravar o primeiro vídeo, ver a primeira parte, e na outra oportunidade a gente vê o restante. Então vamos ao início. Então, esse capítulo começa com o tópico uma analogia, uma analogia para o filósofo. A filosofia se constitui quando alguns gregos, insatisfeitos com as explicações sobre a realidade dada pelas tradições, por meio dos mitos, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas. Então, no início, antes dos filósofos, tudo que existia era explicado por meio de mitos. O que prevalecia era a mitologia. Qualquer explicação sobre qualquer assunto, existia uma narrativa fabulosa, existia um mito para explicar isso. E alguns filósofos, ou seja, alguns estudiosos gregos, insatisfeitos com aquelas explicações, começaram a observar aquelas narrativas e fazer perguntas e questioná-las. E na medida que eles faziam isso, eles iam percebendo contradições e vendo que aquilo ali não era mais, não satisfazia mais o que eles queriam. Então, eles buscaram a nova forma. Então, eles buscaram, através de outro tipo de conhecimento, explicações para aquilo que eles queriam saber. Então, o primeiro filósofo, considerado o primeiro filósofo, é Pitágoras, considerado o inventor da filosofia. É tanto que, quando se fala de filosofia, o pessoal diz que filosofia vem de filos, amor, sofia, sabedoria. Então, seria amor, sabedoria. Seria quando você ama o conhecimento. Então, Pitágoras foi o inventor da palavra filosofia. Deus tem a sabedoria plena, mas os homens podem desejar e amar o saber, tornando-se filósofos. Então, ele dizia que Deus, veja que não há uma separação total. Deus tinha sabedoria plena, sabia de tudo, mas os homens poderiam desejar e amar a sabedoria, tornando-se filósofos. Então, os filósofos são aquelas pessoas que procuram conhecer, procuram aprender, desejam e amam a sabedoria. E, corrigindo, Pitágoras não foi considerado também filósofo, foi ele quem inventou a palavra filosofia. Então, a gente vai ver que o primeiro filósofo, os primeiros filósofos foram Tales de Mileto. Metáfora dos Jogos Olímpicos. Comerciantes, atleta e público. Então, Pitágoras dizia que existia três tipos de pessoas nos Jogos Olímpicos: os comerciantes, os atletas e o público. Os comerciantes, eles iam para a competição sem interesse pelo torneio, apenas o interesse deles era lucrar. Então, eles não iam para lá porque queriam contemplar os jogos. Os atletas iam para competir, para brilhar, para aparecer. Já o público não eram movidos pelos interesses comerciais ou financeiros, nem pelo desejo de competir, eles iam para contemplar. Então, Pitágoras dizia que os filósofos eram igual ao público dos Jogos Olímpicos. Eles não eram movidos por interesses comerciais, financeiros, nem estavam atrás de prestígio. Não queriam competir. Eles estavam ali para contemplar, para observar. Então, o filósofo, segundo Pitágoras, é movido pelo desejo de contemplar, julgar, avaliar as coisas, as ações e a vida. Então, veja só, a verdade do mundo humano, só recapitulando, não era algo secreto e misterioso. Os filósofos descobriram isso. Revelado por divindades e apenas por alguns escolhidos. Eles perceberam que a verdade do mundo humano ele poderia ser descoberta através da observação das coisas, das ações da vida. Você poderia contemplar, você poderia perguntar, questionar e chegar ao entendimento através da sua razão. O que perguntavam os primeiros filósofos? Quais foram as primeiras perguntas, os primeiros questionamentos? Então, eles perguntavam sobre a duração da vida, o que é a vida, como é a vida.
geração de semelhantes, como foi que surgiu isso, de onde viemos, para onde vamos, geração de diferentes, por que algo é diferente disso, daquilo, duração do dia, as idades da vida, que são as fases da nossa vida, porque nascemos, crescemos, morremos, será o fim, saúde, doença, a origem das coisas e as transformações da natureza. Então, essas foram as primeiras preocupações dos primeiros filósofos. Há várias fases, na medida que algum desses questionamentos dura ao longo de tempo, uma geração de filósofos, surge outra nova geração com outras preocupações, com outros questionamentos. A gente vai ver isso. O nascimento da filosofia. Então, a filosofia, segundo alguns estudiosos, nasceu no final do século VII e início do século VI antes de Cristo, nas colônias gregas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E o primeiro é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele dizia o seguinte, que a razão pode conhecer a causa das origens e transformações de todas as coisas. Por meio da razão, você poderia conhecer a origem e transformação de todas as coisas. E para ele, a água era a origem de todas as coisas, o elemento primordial do universo. Então, ele, Tales de Mileto, o primeiro conteúdo da filosofia, que era cosmologia, conhecimento racional da ordem do mundo e da natureza. Cosmo significa ordem, caso ordem do mundo, do universo. Logia, estudo racional das coisas. Então, o primeiro conteúdo da filosofia se preocupava com a ordem do universo. Por isso que Tales de Mileto falava que a água que era o conteúdo primordial, tentava descobrir aquilo, que era a fonte de geração de todos os outros elementos. Em suas viagens, os gregos entraram em contato com o conhecimento de povos. Eles viajaram bastante, entraram em contato com várias pessoas, vários povos, várias civilizações, pensamentos e conhecimento diferentes, como os egípcios, persas, babilônicos, assírios e caldeus. Os gregos imprimiram mudanças profundas ao que receberam de outras culturas. Eles absorveram esses conhecimentos e transformaram esse conhecimento. Absorveram eles com as outras culturas e trouxeram para dentro da sua cultura e aprimoraram diferentes elementos das culturas antigas. De fato, os gregos mantiveram intercâmbio intenso com os povos orientais, daí se apropriando de diferentes elementos das culturas antigas. Então, na medida que eles iam mantendo esse contato, esse intercâmbio, eles iam se apoderando desses conhecimentos e aprimorando. Então, no lugar de milagre, que era mitologia, divindades, a questão do fantástico, houve uma mudança profunda realizada pelos gregos, no caso os filósofos gregos, sobre os elementos somados às outras culturas. Então veja que foi aos poucos houve essa mudança. Na medida que ele ia aprendendo com outras culturas, ele ia aprendendo que outras civilizações tinham outros deuses, outras explicações, que eles foram absorvendo outros tipos de conhecimentos racionais, como astronomia, como agronomia. Então, na medida que eles foram conseguindo absorver esses conhecimentos, o mito, a mitologia, ela foi perdendo força e foi sendo substituída aos poucos pelo conhecimento racional. Quais foram as principais mudanças? Com relação aos mitos, retirar os aspectos apavorantes, monstruosos dos deuses e do início do mundo, humanizar a divindade e racionalizar as narrativas. Então, veja que os mitos perderam força, esse negócio de fantástico, foi perdendo essa ideia de fantástico, as narrativas foram ficando mais humanizadas. Com relação ao conhecimento, transformar em ciência os saberes próprios da vida cotidiana. Então, todo aquele conhecimento que hoje a gente chama de conhecimento empírico, foram sendo transformados em ciências, desenvolvidas técnicas que foram passando de geração para geração. Com relação à organização social e política, inventaram a política enquanto prática marcada pela discussão e debates públicos. No caso, debates públicos em que não era só uma autoridade sobre os outros, as pessoas começaram a ter voz, começaram a conversar, discutir, aprovados ou revogados em Assembleia Pública. A importância da Assembleia, porque aí é a população que decide, não somente uma pessoa, não uma autoridade.
A lei e a justiça são expressões da vontade coletiva. Então, já não partia a ideia de que lei e justiça vinha das divindades, separaram o poder político do poder patriarca e do sacerdote. O sacerdote perdeu força em relação à questão de dominação. Então, a política, ela humanizou, na verdade, a sociedade e enfraqueceu as antigas autoridades. Com relação ao pensamento, inventaram o conceito de razão enquanto pensamento sistemático, sujeito às regras, normas e leis de valor universal. Então, sistematizaram o conhecimento e, nessa sistematização, houve a questão das normas e leis de valor universal, ou seja, aquilo que é uma regra universal, uma verdade que ela é inquestionável, que ela acontece em todo local, em todo lugar, em qualquer tempo. Então, que não dependia de opinião, mas era uma verdade que ela era comprovada por meio da razão. Mito e filosofia. Narrativa sobre a origem de alguma coisa. A mitologia, os mitos, ele narrava a origem de alguma coisa. Praticamente todos servem para contar a origem de algo. Palavra de origem grega, mitos deriva de dois verbos, miteio, contar, narrar, e miteu, conversar, anunciar. É um discurso pronunciado e aceito como verdadeiro. Então, um mito é inquestionável. Uma vez que ele é contado, devido às crenças, a mitologia, uma vez que esse mito era narrado, então era inquestionável, era aceito como verdadeiro. E não importa as contradições. Ele tratava a questão do fantástico, então tudo é aceito. Narrador do mito, poeta rapsodo. Era esse que narrava o mito. Era autoridade. Crença na escolha pelos deuses para a transmissão de uma mensagem revelada de forma divina. Então, como se ele fosse alguém que recebesse essa mensagem divina e fosse passada para a humanidade. Então, mitos sobre a origem do mundo e das coisas. Tem a narrativa das gerações dos seres. Os mitos podem narrar a geração dos seres, que tem os titãs, que geraram os deuses e que geraram os heróis. Exemplo, a gente pode ter a lenda de Eros, Cupido. Eros, que significa amor. Ele era filho de Vênus e Marte. Veja, é questão de gerações de seres. Ele era filho de Vênus e Marte. Encontrando uma rivalidade, uma aliança entre os deuses que origina algo. Então, além de narrar as gerações dos seres, também ele falava das rivalidades e alianças entre os deuses, que sempre essa rivalidade e aliança geraria algo, poderia ser positivo ou negativo. Exemplo, a Guerra de Troia. Conta a lenda que as deusas apareceram no sonho de Paris, oferecendo dons, e ele escolheu Afrodite. As outras ficaram com ciúme e o fizeram raptar a Helena. E devido Paris raptar a Helena, houve a Guerra de Troia, porque Troia foi destruída. Encontrando a recompensa ou castigo. Então, além de origem do mundo das coisas, além de aliança e rivalidades, também há castigos que os deuses dão a quem os desobedece ou a quem os obedece. Prometeu e Pandora. Quando a lenda que Prometeu roubou uma centelha de fogo dos deuses e deu para os humanos. Como castigo, Prometeu foi amarrado no rochedo e uma ave de rapina comia seu fígado eternamente. Então, ele ia eternamente sofrer com isso. Todo dia a ave de rapina ia comer seu fígado. E como castigo para os humanos, os deuses criaram Pandora, primeira mulher, era uma mulher encantadora. E deram a Pandora uma caixa, disseram a ela que ali dentro daquela caixa tinha maravilhas, mas ela não poderia abrir aquela caixa. Pandora era muito curiosa e queria ajudar os humanos, então ela queria abrir aquela caixa para descobrir quais as maravilhas que existiam ali. Ao abrir a caixa, desobedeceu os deuses, a caixa de Pandora foi aberta e ali saíram as desgraças, as doenças, as pestes que existem na humanidade. O mito narra a origem das coisas por meios, como a gente viu, lutas, alianças, relações sexuais. Sempre. O mito trabalha com isso. Então, a partir de lutas, alianças, relações sexuais, castigos, é que surgem as coisas. Então, a mitologia é utilizada para dizer as origens
de tudo que dá na Terra é relacionado aos mitos e por meio das lutas, alianças, relações sexuais, diferentemente da filosofia, que é através da razão. Com cosmogonia e teogonia. Os mitos sobre a origem do mundo são genealogias. Origem, então, genealogias, que tem as cosmogonias e teogonias. Como cosmogonia, narrativa sobre o nascimento e a organização do mundo a partir de forças geradoras divinas. Então, nascimento. Teogonia, narrativa da origem dos deuses a partir de seus antepassados. A filosofia, na verdade, não é uma cosmogonia, ela, na verdade, ela é uma cosmologia. Por que cosmologia? Explicação racional sobre a origem do mundo e sobre a causa das transformações e repetições das coisas. Então, filosofia é uma cosmologia. Então, o cosmo, a ordem, o estudo da ordem do universo, e através da explicação racional. A filosofia é a primeira explicação científica da realidade produzida no Ocidente. Então, foi a primeira vez. Então, é como se fosse a iniciação da ciência, a filosofia. Ela que é a mãe da ciência. Nasceu de forma lenta do interior dos próprios mitos, como a racionalização dele. A gente viu que, na medida que os mitos não satisfaziam mais os gregos, os filósofos, as suas explicações não satisfaziam mais, eles procuraram, através de questionamentos, outras explicações. E a sua relação com outros povos, com outros conhecimentos, fez com que eles buscassem, através da razão, explicar a origem das coisas, diferentemente de antes, que era explicado por meio dos mitos, da fantasia, do fantástico. A filosofia, percebendo as contradições e limitações dos mitos, foi reformulando e racionalizando as narrativas míticas, transformando uma outra coisa, uma explicação inteiramente nova e diferente. Principais diferenças entre mito e filosofia. O mito explica a origem a partir do passado distante, algo muito distante que aconteceu, que ninguém viu, mas que a narrativa conta e você não prova, você não viu, você não sabe, aconteceu há muito tempo atrás e é inquestionável. O mito conta e você acredita. A filosofia se preocupa com a explicação da origem das coisas na totalidade do tempo. Então, a filosofia, ela procura explicar algo em sua totalidade, das coisas do tempo, como era algo, como surgiu, por que é assim, como é que vai ser. O mito narrava as origens através de lutas e rivalidades, que a gente viu. Através das lutas e rivalidades acontecia alguma coisa, geraria alguma coisa, positiva ou negativa. A filosofia explica a partir da casualidade presente na natureza. Então, ela explica através da questão da ação e efeito da natureza. O mito não se importava com as contradições, o fabuloso e compreensível. Não existia preocupação com isso, já que é crença, então tudo tem uma explicação dentro daquele mito em que as pessoas não questionavam. A filosofia não admite contradições, então, para que algo seja verdade, primeiramente não pode haver contradição. Se haver contradição, não há lógica, não há coerência. Então, por isso que a filosofia trabalha com conhecimento sistemático. Então, tem que haver coerência, relação. Havendo contradição, é irracional. Exige que as explicações sejam racional, lógica e coerente. Então, gente, essa é a nossa primeira aula do capítulo 3. Deixarei um exercício aí no Sigeduc. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através da plataforma ou então por meio do WhatsApp. Até a próxima.